Olá, gente! Sejam muito bem-vindos. Isso é o nosso clube de leitura, o nosso encontro diário com a Palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade ao livro do profeta Isaías. Hoje é o dia de número 258 do nosso plano de 365 dias. Estamos lendo Isaías e hoje vai ser a partir do capítulo 7. Então, deixe o seu nome no espaço dos comentários, de onde você nos acompanha. Isso aí a gente fala todos os dias, né? Porque é importante para o desenvolvimento do canal, para a entrega do conteúdo para mais pessoas, tá bom? Se inscreve no canal se você é novo por aqui, compartilhem, fique à vontade, tá? Vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado por mais um dia estarmos aqui reunidos. Estamos diante da Tua presença, Senhor, que é um Deus onipresente. Está comigo aqui, está nesse momento com essa pessoa que nos assiste do Ceará, a exemplo da Dona Graça, está com a Rita de Cássia, que nos acompanha, está com a Andressa de São Paulo, está com a Vânia de Aracaju, Fátima de Santo André, lá em Portugal, a Ana, os nossos irmãos, Vaneide também do Ceará, Pará, enfim, o Senhor está com todas essas pessoas, ao mesmo tempo que estamos conectados aqui através da internet e essa transmissão chega para todas as pessoas, estamos também conectados através do Senhor e a revelação chega para todas as pessoas, porque estamos conectados através do Espírito Santo. Se a internet nos une para termos acesso ao mesmo vídeo ao mesmo tempo, o Espírito Santo também, muito acima do que a internet, ele tem esse poder de nos unir, de nos colocar dentro da mesma conexão através da revelação da Tua Palavra. Louvamos ao Senhor por isso. Estamos neste exato momento aqui para ler a Bíblia e ciente que em um tempo futuro outras pessoas estarão também conectadas aqui no YouTube, na plataforma Renovação da Mente, onde quer que chegue a transmissão desse vídeo, chegue a revelação, chegue o Teu Santo Espírito falando ao nosso coração. Estamos aqui reunidos, meu Deus, única e exclusivamente para ler e entender a Tua Palavra. Nesse momento não há interesses denominacionais, não. O nosso único interesse aqui é entender o que o Senhor quis que ficasse registrado nas Sagradas Escrituras. Então fale ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E que bom, né? Que bênção, né? Saber que estamos aqui reunidos, conectados, todos em um só Espírito. É interessante isso, né? Em um tempo futuro, em um tempo passado, aliás, as pessoas jamais poderiam imaginar que isso era possível, né? Deixa eu fazer um ajuste aqui. As pessoas jamais poderiam imaginar que seria possível o mundo inteiro estar acompanhando uma informação. Aí, através da conexão da internet, o mundo inteiro pode ao mesmo tempo acompanhar uma informação. Essa é a tecnologia feita pelas mãos dos homens. Imagine Deus, que é soberano. O mundo inteiro pode também estar conectado com Ele. Não através de um cabo, né? Uma informação via satélite, mas através do Espírito Santo, que nos une. E Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é um dos atributos do Senhor. Ele é Deus onipresente. Gente, vamos então à leitura. Deixa eu abrir aqui a Bíblia na tela. Isaías, capítulo 7. Versículo 1. E aconteceu nos dias de Acás, o filho de Jotão, o filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, o rei da Síria, e Peca, o filho de Remalias, o rei de Israel, subiu em direção a Jerusalém para guerrear contra ela, mas não pôde prevalecer contra ela. E isso foi dito à casa de Davi, dizendo:
Então, entendam aí as diferenças de reinos, né? Nós já lemos isso no livro dos reis, na história dos reis. Eu já expliquei isso na história dos reis, mas eu vou aqui dar uma refrescada aí na memória de vocês. Meu amigo Zenão, que prazer ver você aqui no momento ao vivo. Você que sempre acompanha lá a gravação. Eu vejo sempre os comentários, tá, de vocês. Quando vocês colocam lá, quando assistem depois e comentam, eu sempre vejo, viu? Alguns eu até respondo. Bom, lembrem-se o seguinte. Pense em Israel num todo. Houve uma situação que ele foi dividido. Então, de Judá sempre tinha um rei descendente de Davi. Judá. De Israel tinha outro rei dominando as outras tribos. Às vezes um rei segundo o coração de Deus, que fazia a vontade de Deus. Às vezes não. Mas de Judá sempre era alguém descendente de Davi. Então, o que aconteceu? Nos dias de Acás, que era o filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, certo? Judá. Que Rezim, rei da Síria, então inimigo, tá? Os assírios eram inimigos. E Peca, filho de Remalias, o rei de Israel. Então, Israel não é Judá, tá? E às vezes o rei de Israel queria lutar contra Judá, próprio irmão, mas queria tomar o território. Então, dois inimigos se levantaram contra o rei de Judá, queriam guerrear, mas não pôde prevalecer. Versículo 2. E isto foi dito à casa de Davi, dizendo: a Síria está confederada com Efraim, e o coração dele foi abalado, e o coração de seu povo, da mesma forma que as árvores da floresta são agitadas pelo vento. Então, disse o Senhor a Isaías: sai agora para encontrar Acás, tu e teu filho, Sear-Jazube. Olha aí aparecendo na cena o nome do filho do profeta Isaías, Sear-Jazube. No final do aqueduto do reservatório superior, na estrada do campo do lavandeiro. Dize-lhe: fique atento e fique quieto, não tenha medo, nem desanime pelos 2 pedaços de tições fumegantes, pela feroz ira de Rezim contra a Síria e do filho de Remalias. Então, o profeta Isaías vai ao encontro do rei de Judá e fala: fica tranquilo, não tenha medo. Esses 2 inimigos aí são como 2 pedaços de tição. O que é tição? Tição é um pedaço de madeira queimada, um carvão, sabe? Um carvão seria isso. Então, é fraco, é frágil. Não tenha medo. Foi uma comparação aqui, certo? Versículo 5. Porque a Síria, Efraim, o filho de Remalias, tem formado um maligno conselho contra ti. Deixe-nos subir contra Judá e afligi-la. Deixe-nos fazer uma brecha naquele lugar para nós e colocar um rei no meio dele, precisamente o filho de Tabeal. Então esse era o plano, né? Eles queriam tomar o reino e colocar outro no lugar. Portanto, diz o Senhor Deus: isto não irá prevalecer, nem acontecerá, porque a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será quebrado, de tal forma que não será um povo. E a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias, a cabeça é a liderança, tá? Se vós não credes, certamente não sereis estabelecidos. Então, o apelo aqui do profeta era: creia em Deus, não faça aliança com nenhum outro rei, com nenhuma outra liderança. Essas lideranças passam. Daqui 65 anos, a profecia já dizia, não vai ter ninguém lá em Efraim. Vai ser totalmente despedaçado. Confie no Senhor. Ele vai te dar o livramento. Era a mensagem aqui do profeta Isaías. Versículo 10. Além disso, o Senhor falou novamente a Acás, dizendo: pede um sinal ao Senhor teu Deus. Pede-o, seja nas profundezas ou nas alturas. Porém Acás disse: eu não pedirei, nem tentarei o Senhor.
Veja só que interessante, isso aqui é muito interessante. O profeta falou, Deus vai te dar livramento. Não confie em homens, confie no Senhor. E pode pedir um sinal. O profeta estava falando, pede um sinal para fortalecer a fé de Acaz, de que Deus realmente ia dar o livramento. Pede um sinal, seja nas profundezas ou nas alturas. Pode pedir um sinal que Deus vai se manifestar para mostrar para você que Ele está com você. Só que Acaz, ele diz, não pedirei, nem tentarei o Senhor. Por que ele falou isso? Acaz, ele não pede um sinal porque ele sabia que entrou como lei não ficar pedindo sinais para Deus, não ficar colocando Deus à prova, não tentar. Deuteronômio 6,16 vai dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. Tentar, colocá-lo à prova. E aí, se o Senhor é Deus, faça isso, faça aquilo. Só que quando aconteceu lá em Meribá ou Maresa, deixa eu conferir aqui. Deuteronômio 6:16. Massá é o nome do lugar. Não tentarás ao Senhor vosso Deus como o tentastes em Massá. Claro que isso entrou como lei também. E aqui em Deuteronômio 6,16 está falando daquele momento onde eles tentaram a Deus, reclamando que não tinha água e tal, enfim, aquela cena que a gente já leu junto aqui também. Então Acaz, em Isaías, capítulo 7, aqui no versículo 12, Acaz diz, eu não vou ficar colocando Deus à prova, eu não vou ficar duvidando do Senhor, não. Se Ele falou que vai fazer, então tá bom, não quero sinal nenhum. Interessante isso, né? Interessante. Hoje em dia a gente vê ao contrário, né? As pessoas tentando a Deus, colocando à prova. Se o Senhor é Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que assim, no caso aqui de Acaz e Isaías, Isaías era um profeta verdadeiro. Isaías, de fato, queria que Acaz pedisse um sinal, porque naquele tempo os profetas verdadeiros, eles comunicavam a vontade de Deus através de sinais e muitas vezes profecias alegóricas. Vocês vão ouvir falar muito disso daqui para frente, tá? Muitos profetas do passado, eles usavam profecias alegóricas, ou seja, acontecia com o profeta aquilo que iria acontecer com o povo. Vocês vão ver profeta aqui que Deus manda até dormir do lado de, desculpa a palavra, cocô. Ficar a noite inteira do lado de cocô, de estrume, para mostrar depois. Está vendo isso aqui que o profeta está fazendo? É o que vai acontecer com vocês, assim, 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 a gente vai ler junto. Então, algumas profecias alegóricas vão acontecer aqui, e através daquilo, daqueles sinais, o povo ficaria atento. Então, realmente, o Senhor vai fazer. Mas é provável, né? Alguns teólogos pensam, acreditam, a Bíblia não diz isso com muita clareza, eu não posso afirmar com certeza. Pelo contexto, acredita-se que Acaz, ele não pediu sinal também, porque no fundo, ele queria fazer uma aliança com outros reis, com outras lideranças. Ele não estava confiando tanto assim no Senhor. Mas vamos continuar a história. Versículo 13. E ele disse, o profeta, ouvi vós agora, ó casa de Davi. A casa de Davi é Judá, o rei de Judá era Acaz. É isto pouca coisa para vós, enfadardes homens? Porém, ireis vós enfadar meu Deus também? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, para que possa saber rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que a criança saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que tu detestas será abandonada de ambos os seus reis. Então, aqui é aquilo que eu tenho falado para vocês. Não apenas o profeta Isaías, mas a maioria dos profetas, porém estamos falando de Isaías. Os profetas, eles tinham profecias para a sua época
Profecias imediatas, profecias depois de um tempo e profecias futurísticas. Isaías é um que ele entregava profecias para a sua época, para o tempo até o fim do Novo Testamento, para o início do Novo Testamento e futurísticas também, muitas vezes. Então, essa profecia aqui, ela se aplicou para o tempo que ele estava ali, que ele vivia. Acás, com medo de um inimigo, querendo fazer aliança com homens, o profeta diz, faça aliança com Deus, não confie em homens, e eu vou dar um sinal para você. Esse inimigo que você teme, no máximo, durante esse tempo aqui, versículo 14, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, seu nome chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel para que possa saber rejeitar o mal e escolher o bem. Aqui, porque antes que a criança saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que tu detestas será abandonada de ambos os seis. Qual é o tempo, mais ou menos, que uma criança chega à idade do juízo, onde ela sabe determinar o que é bom e o que é ruim, o mal e o bem? Por volta aí de 11, 12 anos, né? Quando a criança começa a chegar realmente à idade do juízo. Então, a profecia dizia que um filho nasceria, uma criança nasceria, e mais ou menos ali, né, o tempo do juízo da criança é o tempo em que também esse inimigo seria totalmente destruído. Isso aconteceu, no capítulo 8 nós vamos ver uma concepção, né, uma mulher concebendo e gerando a um filho. No capítulo 8 nós vamos ver isso, inclusive de Isaías, o profeta. Só que aqui também é uma profecia messiânica. Por quê? Ao estudarmos o livro de Isaías, e os autores do Novo Testamento também que estudaram o livro de Isaías, entendemos o seguinte, que quando ele disse aqui, versículo 14, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o seu nome chamará Emanuel, aqui aponta para Cristo, que Emanuel quer dizer Deus conosco. O tempo em que Deus estaria aqui. Essa fase que o povo está vivendo da leitura do Velho Testamento é a fase Deus por nós. Deus não estava ali, presente, 100% homem e 100% Deus no meio do povo. Ele se manifestava através de sinais, de prodígios. Deus por nós. O povo orava, Deus agia. Deus era pelo povo. Tá? A fase Deus por nós, Velho Testamento. A segunda fase é a fase do Deus Emanuel, Deus conosco. Ele esteve aqui. E essa profecia se cumpre quando nós vemos lá em Mateus, capítulo 1, versículo 23, o anjo anunciando o nascimento de Jesus e falando para Maria o seguinte, o seu nome será Emanuel. Vamos conferir isso. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Eis que uma virgem, isso aqui já é Novo Testamento, Maria, o anjo falando com Maria. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão seu nome de Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Tá? Então a segunda fase iniciou-se aqui. E o que as pessoas entenderam? Espera aí, Isaías já tinha dito que isso aconteceria. Isaías já tinha dito que como um sinal de que o nosso maior inimigo seria vencido, é que nasceria a criança de uma virgem, ele seria Deus Emanuel, ele seria Deus conosco, e depois de um tempo, todo aquele inimigo seria eliminado. No passado aconteceu isso com Isaías, com Acás e o povo de Judá. Nasce uma criança, depois de um tempo o inimigo é vencido, e no futuro, como é uma profecia messiânica, também nasce o filho de uma virgem, a Maria, ele é chamado de Emanuel, Deus conosco, e depois de um tempo ele vence o nosso maior inimigo, chamado morte, na cruz do Calvário. Isso aqui é muito legal. É a Bíblia interpretando a Bíblia. Hermenêutica. É a Bíblia
confirmando que ela está correta. O que diz aqui, também diz aqui. E esse é o nosso compromisso desse ano, como nós falamos no início do ano. Voltando aqui então para Isaías, capítulo 7. Profecia então da segunda fase, né? Deus conosco. A terceira fase, a título de conhecimento, talvez você não saiba, eu já falei isso aqui algumas vezes, é a fase Deus em nós. Deus por nós. O povo clamava, Deus era pelo povo. O Senhor pelejará por vós, não temas, essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. Segunda fase, Deus conosco. Jesus estava aqui, Deus estava aqui. As pessoas que queriam Deus, era só ir até Jesus. Terceira fase, Jesus sobe e desce o Espírito Santo para habitar onde? Em nós. Ele está em nosso meio. Deus por nós, Deus conosco, Deus em nós. E Ele está em nós através do quê? Do Espírito Santo. Ele habita em nós, Ele vive em nosso meio. É o reino dos céus que Jesus trouxe para a terra. Nós já lemos isso no Novo Testamento, em um dos evangelhos, onde perguntaram, mas onde é esse reino aí que você tanto fala? E Jesus falou, o reino não é visível à aparência. O reino está entre vocês, o reino está em nós. Versículo 17. O Senhor trará sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, dias que ainda não têm acontecido, desde o dia em que Efraim afastou-se de Judá, o rei da Síria. E acontecerá naquele dia que o Senhor assobiará para a mosca que está na parte mais extrema dos rios do Egito, e a abelha que está na terra da Assíria. Mosca e abelha, ele já fala aqui na sequência, ó, a mosca que está na extrema parte dos rios, ou seja, o Egito. O Senhor vai trazer contra vocês o Egito e a Síria. Mosca representa o Egito e a abelha representa a Síria. O que faz um enxame de moscas e de abelhas? Eles infestarão, eles ocuparão a terra. Então, dois inimigos virão e ocuparão a terra. Versículo 19. Eles virão e descansarão todos nos vales desolados, no interior de cavidades das rochas e sobre todos os espinheiros e sobre todos os arbustos. No mesmo dia, o Senhor rapará com uma navalha, que é alugada, a saber, por aqueles da além do rio. Quem são esses? Os assírios. Quem era o rei? Lembra que nós lemos logo no início da leitura do livro Isaías? Tiglat-Pileser. Então, ele vai trazer Tiglat-Pileser como uma navalha que raspa, sabe? Vai raspar, vai devastar toda a terra. A saber, por aqueles da além do rio, pelo rei da Síria, a cabeça e pelos pés. E isso também consumirá a barba. É uma alegoria, né? É uma alegoria que ele está falando aqui. Versículo 21. E acontecerá naquele dia que um homem alimentará uma novilha e 2 ovelhas. E acontecerá que pela abundância de leite que elas produzirão, ele comerá manteiga, porque a manteiga e o mel comerá cada um que for deixado na terra. E acontecerá naquele dia que todo lugar será onde existiam 1000 videiras, avaliadas em 1000 moedas de prata, e ele será para arbustos com espinhos e espinheiros. Com flechas e com arcos, homens irão naquela direção, porque toda a terra tornar-se-á espinhos e espinheiros. E sobre todas as colinas... Perdi aqui. E sobre todas as colinas que serão cavadas com a picareta, não haverá quem vá naquela direção por meio dos espinhos e espinheiros. Porém, será para conduzir para lá os bois e para ser pisado o gado miúdo. Gado miúdo são os bezerros, né? Os filhotes de bois. Capítulo 8. Além disso, o Senhor me disse: pega um grande rolo e escreve nele com a pena de homem, a respeito de
Maher-shalal-hash-baz. Parece até línguas, né? Mas não é, tá? É um nome hebraico. Maher-shalal-hash-baz. Pega um rolo e escreve sobre esse menino. Quem é esse menino? Esse menino aqui é exatamente o filho que ele tinha dito que nasceria. E esse nome, Maher-shalal-hash-baz, tem um significado. Significa apressando-se aos despojos, apressando-se aos despojos, agilmente até a pilhagem. Isso indica que o avanço do inimigo seria rápido. Apressando-se aos despojos, agilmente até a pilhagem, até a pilha de coisas que amontoaram. Então, Maher-shalal-hash-baz significa apressando-se aos despojos, agilmente até a pilhagem. Não foi dito, ele não falou que como um sinal nasceria um menino e no tempo da sua idade madura aconteceria esse ataque? Então, o nome profético que foi dado ao menino queria dizer que isso aconteceria rápido, isso ia acontecer de forma rápida. Versículo 2. E eu trouxe até mim fiéis testemunhas para registrar: Urias, o sacerdote, e Zacarias, o filho de Jeberequias. Versículo 3. E eu me cheguei à profetisa, e ela concebeu. Então, o profeta se chegou a uma profetisa, Isaías. Se chegou, teve relação sexual com ela. E ela deu à luz a um filho. Então disse o Senhor a mim: dá-lhe o nome de Maher-shalal-hash-baz, que é esse nome profético, essa profecia alegórica que ele já tinha dito para o rei Acaz que aconteceria. Tá complicado, gente? Tá dando para entender? Coloca aí nos comentários aí. Por isso que às vezes as pessoas me falavam: eu leio a Bíblia e não entendo nada. É porque para você entender, precisa se seguir um contexto. Se você abrir a Bíblia e ler lá, e o menino se chamar Maher-shalal-hash-baz, nossa, o que está acontecendo aqui? Então tem todo um contexto para poder entender a Bíblia. Versículo 4. Porque antes da criança ter conhecimento para clamar, meu pai e minha mãe, os ricos de Damasco e o despojo de Samaria serão tomados perante o rei da Síria. Então, a profecia tem pressa de acontecer. Antes mesmo dele começar a falar papai e mamãe, antes do menino aprender a falar, já vai acontecer isso aqui, ó. O despojo de Samaria será tomado perante o rei da Síria. Por isso o nome do menino será Maher-shalal-hash-baz, apressando seus despojos agilmente até a pilhagem. Versículo 5. O Senhor também me falou novamente dizendo: visto que esse povo rejeita as águas de Siloé, que correm suavemente e se alegram em Rezim e no filho de Remalias, agora, portanto, observai, o Senhor traz sobre eles as águas do rio, fortes e muitas, precisamente o rei da Síria e toda a sua glória. E ele surgirá sobre todos os seus leitos de rio e examinará todas as suas margens. E ele se estenderá por toda Judá, ele transbordará e será bem-sucedido, e alcançará até o pescoço, e o distender das asas dele preencherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Então, está falando que haveria uma inundação. É como se fosse uma inundação, como se um rio transbordasse e tomasse conta de tudo. Eu perguntei se vocês estavam entendendo, não entrou nenhum comentário aqui. Tá ok? Estão me vendo bem? Estão ouvindo bem? Coloquem aí nos comentários, por favor. Como ninguém falou nada, não sei se travou. Está dando para entender a leitura? Surgiu alguma dúvida diante do que nós estamos lendo aqui? Coloque aí nos comentários. Deixa eu aguardar aqui uns 20 segundos. Parei no versículo 8, vou dar sequência aqui no versículo 9. Ah, tá bom, Ana, obrigado. Obrigado, Irduene. Tá tudo ok, então vamos seguir. Versículo 9. Associai-vos, ó vós, povo, e vós seres feitos, Associai-vos, ó vós, povo, e vós sereis feitos em pedaços. E dai ouvidos, todos vós de países distantes. Cingi-vos, e vós sereis feitos em pedaços. Cingi-vos,
e vós sereis feitos em pedaços. Pode se associar com outras pessoas. O apelo é: confie no Senhor. Vocês não querem? Pode se associar. Vocês vão ser feitos em pedaços. Tomai conselho justos, tomai conselho juntos, e isso tornar-se-á em nada. Falai a palavra, e ela não prevalecerá, porque Deus está conosco. Porque o Senhor falou desta forma a mim, com uma forte mão, e instruiu-me que eu não devo andar no caminho desse povo, dizendo: não digais vós uma conspiração a todos aqueles para quem este povo dirá uma conspiração. Nem temais vós o que eles temem, nem tenhais medo. Santificai ao Senhor dos Exércitos, a Ele mesmo, e permiti que Ele seja o vosso temor, e permiti que Ele seja a vossa reverência. Então, se santifique a Deus, permita que Ele seja o vosso temor, permita que Ele seja a vossa referência, e Ele vos será por santuário, e Ele vai te proteger. Porém, será por uma pedra de tropeço e por uma rocha de ofensa para ambas as casas de Israel, por laço e por armadilha para os habitantes de Jerusalém. Isso aqui já foi falado, já foi explicado, pedra de tropeço, lá no Novo Testamento, quando foi dito que Cristo seria como uma pedra de tropeço. Eu ensinei que pedra é o ensino, pedra é o que falava, a palavra. Então, o que Cristo falou para alguns foi salvação, para outros foi pedra de tropeço, porque não acreditavam naquilo. Está acontecendo a mesma coisa aqui. O profeta está dando uma palavra, mas muitos não vão acreditar. Então, essa palavra, para alguns será um santuário, será proteção, para outros será uma pedra de tropeço. Versículo 15. E muitos dentre eles irão tropeçar e cair, e serão quebrados, e serão capturados, e serão tomados. Atai o testemunho, selai a lei entre os meus discípulos. E eu esperarei no Senhor, que esconde a sua face da casa de Jacó, e eu o buscarei. Eis que eu e os filhos que o Senhor tem me dado, somos para sinais e maravilhas em Israel, provenientes do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Então Isaías falou: eu e os meus filhos, eu e os filhos que Deus me deu, eles são como sinais para você. Tanto o primeiro filho, que também tinha um significado no nome dele, como o segundo filho de Isaías, que queria dizer: agilmente vão aos esportes e tal, enfim, como a gente já falou. Então, Isaías falou: eu estou servindo como um sinal da parte de Deus para vocês. Olhe para a minha vida, olhe para o que está acontecendo comigo. Estou servindo como um sinal vindo da parte de Deus para vocês. Versículo 19. E quando eles vos disserem: buscai aqueles que possuem espíritos familiares. Então veja, eu sou um profeta da parte de Deus. O que eu estou falando para vocês é verdadeiro. Os sinais alegóricos que eu pronunciei vão se cumprir. Agora, quando eles vos disserem: buscai aqueles que possuem espíritos familiares, já falamos sobre espíritos familiares esse ano, são pessoas que consultam espíritos, cartomantes, feiticeiros, macumbeiros, pessoas que querem consultar espíritos, videntes, horóscopo, signo, igreja, né? Meu Deus do céu, será que poderia dar esse nome? Que convocam, invocam espíritos, manifesta, a entidade tal manifesta, e quando a entidade tal manifesta, põe o microfone na boca da entidade. O que você está fazendo na vida dessa pessoa, a entidade tal? A entidade fala: estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E se essa pessoa fizer isso, o que acontece com ela? Se ela fizer isso, acontece aquilo. Isso é consultar espírito, isso é pecado, isso é ferir a soberania do Senhor. Isso é pecado gravíssimo. Gravíssimo. Entrou como lei não consultar espíritos familiares. E quando eles vos disserem: buscai aqueles que possuem espíritos familiares, e por magos que espiam, e por magos que piam e que murmuram, não deveria o povo buscar o seu Deus?
a favor do vivo consultará o morto? A lei e o testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma luz existe neles. Então o profeta está falando, a gente tem a lei de Moisés e o testemunho. Os testemunhos, as tábuas, os mandamentos. Vocês me têm como profeta. Eu já dei para vocês sinais. Agora, se vocês querem ficar buscando com magos, com adivinhos, espíritos familiares, vocês não deveriam buscar o Deus vivo? Ao invés de ficar querendo dar ouvido a espíritos, a consultas, a sorte, o que diz a Lua, o que diz Marte, o que diz Saturno, Plutão, o que diz Virgem, Áries, Leão, Escorpião, não faz sentido. Se você não ouvir de acordo com o que está na lei e no testemunho, nenhuma luz existe. Versículo 21. E eles irão atravessá-la praticamente sem ajuda e famintos. E acontecerá que, quando eles estiverem famintos, eles irão se inquietar e amaldiçoar seu rei e seu Deus, e olharão para cima. E eles olharão para a terra e observarão dificuldade e escuridão, desesperança de angústia, e eles serão lançados à escuridão. Capítulo 9. Apesar disso, ele falou que seria lançado à escuridão, né? Então, apesar disso, a escuridão não será total, como foi em sua aflição, quando no passado ele levemente afligiu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, e posteriormente depois afligiu mais gravemente pelo caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que caminhou na escuridão tem visto uma grande luz. Aqueles que habitam na terra da sombra da morte, sobre eles a luz tem brilhado. Então, haverá essa destruição total, mas não vai ser totalmente. Ainda vai sobrar um povo, um remanescente. Ainda uma quantidade daqueles que estavam em trevas verão uma luz. Versículo 3. Tu tens multiplicado a nação e não aumentado a alegria. Eles se alegrarão ante a tua presença com uma alegria observada na colheita, e como os homens regozijam-se quando eles dividem um despojo. Porque tu tens quebrado o jugo da sua carga e a canga de seu ombro, a vara de seu opressor, como no dia de Midian. Ele dá um exemplo, né? O que vai acontecer, o livramento que vocês terão é como no dia de Midian. O que aconteceu em Midian? Território dos midianitas. Gideão, com apenas 300 homens, livrou toda a nação de grandes inimigos, que eram os midianitas. Então fiquem tranquilos. Assim como o Senhor deu livramento lá em Midian, Ele vai dar livramento para vocês também, ainda que com poucas pessoas. Versículo 5. Porque toda batalha do guerreiro é como um barulho confuso e vestes roladas em sangue. Porém, isto será como queimadura e combustível de fogo. Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Agora aqui é uma profecia claramente messiânica, claramente. Então, o profeta Isaías dizendo, o nosso grande e maior livramento está vindo aí. Aqueles que estão em trevas verão luz. Libertação total. Onde tem luz não pode ter trevas, não pode ter uma fração de trevas, né? Eu estou em um ambiente aqui que tem luz, tudo aqui está claro. Se tirar a luz, tudo fica em trevas. Mas veio a luz. Para nós um menino é nascido, e para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado, agora tudo com maiúsculo, né? O próprio Deus, é Cristo. Maravilhoso Conselheiro, o poderoso Deus, o Pai Eterno,
o príncipe da paz. Profecia messiânica que falava sobre as características dele. Quando vocês verem esse menino nascendo, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, ou seja, a sua sabedoria será extraordinária. O menino com 12 anos já estava no templo interrogando os sábios. Nós já lemos isso, lembra? Naquela festa que Maria e José esqueceram o menino, foram embora, caminho de 3 dias. Quando voltaram, encontraram ele junto dos doutores, os mais sábios, e eles estavam admirados com a sabedoria de Jesus. Ele foi chamado de maravilhoso conselheiro, o poderoso Deus, ou seja, ele não era apenas homem, ele esteve aqui também 100% Deus, realizou milagres extraordinários. Só um Deus poderia caminhar sobre as águas, só um Deus poderia transformar a água em vinho, só um Deus poderia multiplicar os pães. Ele foi chamado de poderoso Deus, Pai eterno, alguém que viveria eternamente, uma vida infindável. Não teve fim a vida de Cristo. Cristo está vivo até hoje, aleluia, está vivo até hoje, ele não morreu. O corpo ficou 3 dias ali, mas ressuscitou. E ele também foi chamado de o príncipe da paz. Ele trouxe a nossa paz. Nele nós temos a paz. Então, quando lemos o livro do profeta Isaías e vemos a vida de Cristo no Novo Testamento, o ensino de Isaías corrobora com o ensino do Novo Testamento. Hermenêutica, Bíblia ajudando a interpretar a Bíblia. Versículo 7. E o aumento de seu governo e paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento. Então, mais uma coisa que confirma que Cristo é esse Messias, esse Deus Emanuel. Ele também é descendente de Davi. Ele nasceu da mesma linhagem. Por isso ele é chamado também de filho de Davi. Para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento e com justiça, de agora em diante para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. O Senhor enviou uma palavra na direção de Jacó. Ela tem lançado luz sobre Israel. E todo o povo saberá. Efraim e o habitante de Samaria, que diz no orgulho e firmeza de coração, os tijolos estão caídos, porém nós construiremos com pedras talhadas. Quer dizer, Efraim ainda orgulhoso, dizendo, não, a gente vai conseguir reconstruir essa destruição e a gente reconstrói sozinho. Os sicômoros estão cortados, porém nós os trocaremos por cedros. Portanto, o Senhor fortalecerá os adversários de Rezim contra ele e unirá os inimigos dele entre si, os sírios adiante e os filisteus atrás, e eles devorarão Israel com a boca aberta. Apesar disso tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida e imóvel, pois o povo não se volta em direção a ele, que os afligiu, nem buscam eles o Senhor dos Exércitos. Portanto, o Senhor cortará de Israel cabeça e cauda, galho e caule, em um só dia. Quer dizer, de líder a liderados, todo o povo vão ser eliminados. O ancião e honrado, ele é a cabeça, e o profeta que ensina mentiras, ele é a cauda. Não vai ficar ninguém. Versículo 16. Porque os líderes deste povo os fazem errar, e os que são guiados por eles são destruídos. Então, os líderes, os reis, os profetas que são falsos profetas, são eles mesmos que estão fazendo o povo errar. Os líderes deste povo os fazem errar, e os que são guiados por eles são destruídos. Olha só que coisa, hein? A própria liderança, os profetas, mas eram os falsos profetas, né? Muitas lideranças hoje em dia também estão induzindo pessoas a erro, mas a parte que lhes cabe já está na mão do Senhor, né? Versículo 17. Portanto, o Senhor não terá alegria em seus jovens, nem terá misericórdia dos seus órfãos, de pai e viúvas, porque cada um é um hipócrita. O Senhor não vai ter misericórdia porque também são hipócritas, né? E um malfeitor e toda boca fala loucura. Apesar disto tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida e móvel, porque a perversidade queima como fogo. Ela devorará os arbustos com
pinhos e espinheiros, e incendiará nas moitas da floresta, e eles elevar-se-ão como o levantar da fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está escurecida, e as pessoas serão como combustível do fogo. Nenhum homem poupará o seu irmão. E ele morderá a sua mão direita e estará faminto, e comerá a sua mão esquerda, e eles estarão satisfeitos. E eles comerão, cada homem, a carne de seu próprio braço. Crise, miséria total. Manassés e Efraim e Manassés, eles juntamente serão contra Judá. Apesar disto tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida e imóvel. Vocês vão entender isso, a história vai se completando. Capítulo 10. Ai dos que promulgam injustos decretos e escrevem coisas perversas, as quais têm eles prescrito, para deixar de lado a pessoa carente, necessitada de julgamento, e para remover o direito do pobre dentre o meu povo, para que as viúvas possam ser suas presas e que eles possam roubar o órfão de pai. E o que fareis vós no dia da visitação e na desolação que virá de longe? Para quem fugireis vós para obter ajuda? E aonde vós deixareis a vossa glória? Sem mim, eles se curvarão debaixo dos prisioneiros e cairão em uma condição abaixo dos assassinados. Apesar disso tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida e imóvel. Então, tudo está acontecendo, Deus ainda não desviou a ira, a mão ainda está estendida e imóvel. Mas vai chegar um tempo que Deus vai desviar a ira, né? Para preservar uma certa quantidade e vai dar um livramento. Versículo 5. Ó assírios, a vara da minha mão, ó assírios, a vara da minha ira e o bastão que está nas mãos deles é a minha indignação. Eu os enviarei contra uma nação hipócrita e contra o povo da minha cólera. Olha que coisa, hein? Deus está falando que enviará os assírios contra uma nação hipócrita. E a nação hipócrita aqui não são os assírios. Hipócritas são o povo de Deus. O próprio povo de Jerusalém. Porque eram hipócritas. Apresentavam a Deus um culto hipócrita. Como nós já lemos aqui no capítulo 1. Deus falou, eu não quero esse sacrifício de vocês aí não. Queimar incenso, multiplicar a oração. Se vocês são hipócritas. O objetivo de vocês em fazerem esses cultos é troca, é barganha. Não é o objetivo genuíno. Então, eu vou enviar inimigos contra uma nação hipócrita. E contra o povo da minha cólera. Darei a esses uma ordem de cobrança para pegarem o despojo, para pegarem a presa e para pisarem como a lama das ruas. Embora ele não considere isso, nem o seu coração pense tal coisa, porém está no coração dele destruir e cortar as nações, não as poucas, porque ele diz, não são meus príncipes no geral, reis? Não é Calno como Carquemis? Não é Ramate como Arpade? Não é Samaria como Damasco? Como minha mão tem alcançado os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas os faziam exceder as de Jerusalém e de Samaria? Não irei eu, como tenho feito para com Samaria e os ídolos dela? Então, fazer para como Jerusalém, não irei então fazer para como Jerusalém seus ídolos? Então, eu não fiz lá em Samaria, por que eu não vou fazer também em Jerusalém, sendo que o que eles estão fazendo é semelhante ao que aconteceu em Samaria? Por conseguinte, acontecerá que, quando o Senhor estiver realizando o seu trabalho por inteiro sobre o Monte Sião e sobre Jerusalém, eu punirei o fruto do coração arrogante do rei da Síria e a glória de seus olhares altivos. Então, por conseguinte, ou seja, na sequência, o rei assírio está achando que ele está abalando, né? Ele está, né? Porque ele vai destruir Jerusalém. Só que não pense também que o rei assírio vai ficar impune, porque ele vai se tornar orgulhoso, ele vai se tornar arrogante, ele vai achar que ele venceu todas as nações, ele é o maior de todos, então por causa desse orgulho ele também vai perder. E isso a gente vai ver na continuação da leitura, tá? Isso vai ficando mais claro. Versículo 13. Porque ele diz, pela força da minha mão eu tenho feito isso, e pela minha sabedoria, porque eu sou prudente, e tenho removido os termos dos povos e roubado seus tesouros.
e eu tenho esmagado seus habitantes como um valente homem, e a minha mão tem alcançado como a um ninho os ricos do povo, e como a um que ajunta ovos que são abandonados. Tenho eu ajuntado toda a terra, e não houve ninguém que movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Mas o que acontece? O rei assírio, ele foi um instrumento nas mãos de Deus para exercer juízo sobre o povo. Mas ele estava se achando que era a força dele, que ele fez isso por ele mesmo, porque ele era prudente, porque ele era sábio, porque ele era o bom, né? Deveria o machado gabar-se contra aquele que corta utilizando? Então, o rei assírio foi um instrumento nas mãos de Deus. Foi como um machado usado para cortar o povo que estava desagradando a Deus. Então, o machado deve se gabar contra aquele que corta utilizando? Ou deveria o serrote engrandecer-se contra aquele que o faz deslizar? O serrote não corta sozinho. Alguém que pega o serrote e faz deslizar. Como se a vara devesse se agitar contra aqueles que a erguem, ou como se o bastão devesse se erguer, como se não fosse madeira. Portanto, o Senhor dos exércitos, enviará entre os que são gordos magreza, e sob a sua glória ele acenderá uma queima, como a queima de um incenso. E a luz de Israel será como um fogo, e o seu santo será como uma chama, e isto queimará e devorará seus espinheiros e os seus arbustos com espinhos em um dia, e consumirá a glória de sua floresta e de seu campo fértil, ambos, alma e corpo, e serão como quando um porta-bandeira desmaia, e o restante das árvores de sua floresta será um pouco de tal forma que uma criança possivelmente poderá desenhá-las. E acontecerá naquele dia que o remanescente de Israel, semelhante aos que escaparam da casa de Jacó, não mais se apoiarão sobre aqueles que os afligiram, mas eles se apoiarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. O remanescente retornará, o remanescente de Jacó, para o poderoso Deus. Porquanto, embora teu povo Israel seja como a areia do mar, contudo, um remanescente deles retornará. A destruição decretada transbordará como justiça, porque o Senhor Deus dos exércitos fará uma destruição determinada no meio de toda a terra. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: ó meu povo que mora em Sião, não esteja com medo da Assíria. Ele te golpeará com uma vara e erguerá o seu bordão contra ti de acordo com a maneira do Egito. A maneira do Egito. Do mesmo jeito que o Egito oprimiu, escravizou, os assírios vão fazer. Porque ainda em muito pouco tempo e a indignação cessará, e a minha ira na destruição deles. E o Senhor dos exércitos instigará um flagelo para ele de acordo com a matança de Midian, na rocha de Horebe. E como o seu cajado estava sobre o mar, assim ele erguerá de acordo com a maneira do Egito. E acontecerá naquele dia que o seu fardo será removido de sobre o teu ombro, e o teu jugo de sobre o teu pescoço, e o jugo será destruído por causa da unção. E ele é chegado a Aiate, e ele passa a Migron, em Miquimás. Ele tem concentrado suas carruagens. Eles atravessam a passagem, eles têm levantado seu acampamento temporário em Gebá. Ramá está atemorizada. Gibeá de Saul fugiu. Ergue tua voz, ó filha de Galim. Faça com que esta seja ouvida até Laís, ó pobre Anatote. Madmena escapou. Os habitantes de Gebim ajuntam-se para fugir, porque ele ainda permanecerá em Nob naquele dia. Ele sacudirá sua mão contra um monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Eis que o Senhor dos exércitos podará o galho com terror, e os grandes em estatura serão postos abaixo, e a soberba será humilhada. E ele porá abaixo as matas das florestas, com ferro o Líbano cairá por intermédio de um poderoso, com P maiúsculo, o poderoso Deus. Então, é um pouco complicada, né, de entender, mas olhando para todo o contexto a gente já sabe o que o profeta está falando aqui. Resumindo, Isaías anuncia o pecado do povo. Isaías fala: olha, vai ter punição. Se consertem. Deixe de confiar em homens e confie em Deus. Eles não vão confiar. Eles vão continuar confiando em homens. Então, Deus enviará castigo. E já foi falado aí como seria.
Um inimigo iria se levantar como instrumento de Deus para destruir todos. Mas não todos, que ia sobrar um povo, uma quantidade, um remanescente. Seriam levados exilados, assim como na terra do Egito. Mas depois de um tempo, esse remanescente voltaria como um poderoso povo e tomaria novamente a sua terra. Até aqui é o que diz a história. Amanhã a gente continua. E o bom também de ler essa história é que nós vamos conhecendo as profecias messiânicas, né? Que validam Cristo como nosso Salvador. Gente, um abraço de fé e força. Amanhã a gente continua no mesmo horário, se Deus quiser. Tchau, tchau.